Muito bem, sabemos que a Bíblia é este livro que, na verdade, é uma coleção de livros. É uma biblioteca com 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento é antes de Jesus. O Novo Testamento foi escrito com a vinda de Jesus e nos traz a revelação de Deus no seu propósito de salvar o homem. Nós vemos que a Bíblia foi escrita em mais ou menos 1500 anos por cerca de 40 escritores, 44 escritores, homens cheios do Espírito Santo, inspirados por Deus para nos trazerem estas verdades tão maravilhosas. E essas verdades, esse corpo de doutrinas contidos nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vão ser transmitidos pelos judeus, depois de Cristo, transmitidos pela Igreja, pelos apóstolos, pelos discípulos, e vão sendo transmitidos para os novos convertidos, para a Igreja, no decorrer dos séculos. Algumas expressões na Bíblia, como, por exemplo, o ensino dos apóstolos, a palavra da vida, o padrão da doutrina, as tradições apostólicas, o bom depósito, as sãs palavras, são palavras usadas principalmente pelo apóstolo Paulo em suas cartas pastorais para trazer esse entendimento da importância das Escrituras. Eles precisavam, os discípulos de Jesus, e discípulos somos todos nós que seguimos o Senhor. Os discípulos do Senhor precisavam estar firmados nessas verdades eternas, nas verdades contidas nas Escrituras. Vamos ver como Paulo orientava o seu corpo de discípulos ou de seguidores ou aqueles que haveriam de levar o bastão, aqueles que haveriam de ocupar o seu lugar, sendo também ministros da palavra de Deus. Paulo escreveu carta pastoral a Timóteo, 2 cartas, a Tito, 1 carta. São chamadas cartas pastorais porque ele está trazendo aqui conceitos e pontos tão importantes para um pastor, para um líder, para aquele que vai estar à frente, dirigindo a igreja e trazendo a palavra de Deus. Paulo exorta Timóteo a ter diligência e perseverança, carinho, consagração com o ministério. Paulo exorta para que tudo aquilo que Timóteo for falar, Tito e a sua equipe, Silvano, Silas e outros que estiveram com Paulo, que assinaram as cartas no sentido de escreverem o que Paulo ditava, a todos estes Paulo ia trazendo este entendimento da importância das Escrituras. Em 1 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 13, Paulo diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Ele está falando para Timóteo, ele está falando para um jovem pastor, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha, Paulo então está dizendo aqui que Timóteo vai ser um bom ministro se ele se alimentar. E alimentar o rebanho com as palavras da fé e da boa doutrina. Palavras da fé, exatamente as palavras das Escrituras reveladas pelo Senhor, que nos trazem um entendimento de como devemos ser, como devemos andar, a revelação de Deus, do seu caráter, do seu plano, do seu propósito para todos nós. A palavra do Senhor é a verdade. Ela é provada, aprovada, comprovada pela história. Nós vemos que a palavra de Deus ela tem se cumprido no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos. Nós vemos que a Bíblia é inerrante. Nós vemos que a Bíblia não tem erros, não tem falhas. Ela é absolutamente atual.
Ela não se perdeu, apesar de ser escrita em 1500 anos, ela não se perdeu na história, no tempo. Pelo contrário, ela se confirma. E Paulo está dizendo, Timóteo, se você ensinar esta palavra, ensinar aquilo que você aprendeu, aquilo que eu passei para você, você ensinar as ovelhas, ensinar as pessoas, você será um bom ministro. Um bom ministro. Mas Paulo agora dá uma orientação. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo diz, olha, não dê atenção a fábulas profanas e de velhas caducas. Muitas histórias, muitas coisas que a princípio parecem fascinar, parecem que são um tema tão importante, mas se vai atrás daquilo ali, você sai do caminho, você sai do foco, você sai da visão. Há muitas coisas na própria Bíblia que são cheias de curiosidades. Por exemplo, onde está a Arca da Aliança? Aonde foi parar a Arca da Aliança? Então as pessoas vão atrás das histórias e chegam à Etiópia. Ela está guardada numa caverna na Etiópia e pessoas já viram e já testaram. Este ponto não é um ponto essencial para a nossa fé. E se as pessoas vão atrás destes pontos polêmicos ou pontos que não são essenciais, elas se distanciam, elas perdem o foco. Eu me lembro de uma história de uma família que tirou férias lá nos Estados Unidos. Eles eram americanos e foram para um lugar, aquela região de conquista do Velho Oeste. Algumas cidades se conservaram vivas com aquele mesmo cenário que aparece nos filmes de faroeste, aquele salão, a igrejinha, as casas, tudo de madeira. E aquele homem foi com sua família, ouvindo o guia falando, isso, aqui aconteceu isto. E ele viu uma coisa brilhando no chão. E ele abaixou e pegou um metal, era o resto de um projétil, de uma bala de revólver. Ele, nossa, que interessante, isso deve ter sido na época dos duelos e aqueles nomes nacionais de bandidos, de mocinhos, de delegados e do faroeste americano. Ele começou a pensar, pode ter sido de fulano, de Beltrano, e ele viu outro, e começou a pegar aquele monte de cartuchinhos vazios, restos dos projéteis de bala. E encheu as suas mãos, e encheu os seus bolsos. E enquanto ele catava, o guia ia falando, ia levando o grupo aqui, ali, contando as histórias, e ele não seguiu, porque ele ficou fascinado com aqueles pedacinhos de metal. E aí, a tarde já estava chegando, a esposa veio, mas você ficou aí fazendo o quê? Estava catando, olha o que eu encontrei, mostrou seus bolsos cheios. Ela disse, o que é isto? Ele disse, olha, provavelmente de duelos, de tiroteios que houve aqui na cidade. Ela falou, muito bom, mas o que você vai fazer com esses bolsos cheios? Para que isso serve? Aí ele foi pensar, é mesmo, para que isso serve? Para nada. Esvaziou seus bolsos, jogou tudo fora e continuou o passeio. Só que ele perdeu. Ele perdeu um tempo de ouvir o guia, de ouvir as histórias e de ver as coisas que eram apresentadas. Assim também nas Escrituras, muitas vezes as pessoas vão atrás de coisas que não têm serventia para nada. Ficam dizendo, qual é o sexo dos anjos? São homens, são mulheres, vai ter anja, vai ter... Anjo tem asa, não tem asa? São coisas que distraem, mas não são essenciais. Paulo diz isso, rejeita fábulas profanas, pois o exercício físico, diz Paulo, para pouco é proveitoso, mas a piedade para
tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. E ele continua dizendo: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E Paulo fecha essa carta dizendo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. É isso aí. O que eu e você precisamos é da palavra de Deus. Ler, meditar, guardar no coração, memorizar e, principalmente, praticar. Amém? Vamos fazer isto agora? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, entregando sua vida ao Senhor e buscando sua sabedoria. Diga assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu te entrego o meu coração, a minha vida, eu coloco tudo que sou e tenho nas tuas mãos. Recebe-me, lava-me, Senhor, purifica-me de todo pecado, de toda iniquidade. Dá-me um coração puro para te servir, para te amar, para obedecer a tua palavra e fazer a tua vontade. Eu me entrego a ti, com tudo que sou e tenho, hoje e para sempre. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba de ti a tua paz, receba de ti a cura, receba de ti libertação. Aqueles que necessitam recebam suprimento para suas necessidades em glória por Cristo Jesus. É no nome precioso dele que nós oramos. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.